Então hoje vamos falar mal de... Olá, jovens saudosos do Ring Tutorak. Bem-vindo a mais um round do Ringue dos Bárbaros. Eu sou o Thiago Jaqueli. Aqui comigo, como todas as semanas, o cara que não deixa você desvirar, Fernando Portelada. A falha fatal em todo plano é a suposição de que você sabe mais que seu inimigo, ou no nosso caso, seu oponente. Eu vi esse flavor text de Manalik recentemente e é muito pertinente. Muito pertinente, e em alguns casos o oponente realmente é inimigo, né? Porque, porra, cada um que a gente enfrenta, que puta merda. Assim, tem os inimigos mesmo. E aí, como inimigo da diversão que somos, né, jogadores de Stasis, estamos aqui com mais um tópico pra gente tentar se auto-sabotar, né? E vamos falar hoje sobre aquela subestimada do pré-modern, aquela que todos tentam fazer funcionar e sempre fica pra trás, o patinho feio da nossa Color Pie, a cor preta. É isso aí. Fernando Portelada tem dados científicos diretamente de fontes confiáveis. Voz da minha cabeça. Antes da gente começar, tem uns recados. O primeiro, que é mais pertinente a mim, é que eu continuo upando os podcasts e alguns gameplays de Stasis no YouTube. Em breve a gente vai ter mais conteúdo também, conteúdo de mall, já que ele tá prometendo. Cumprirei. Cumprirá. Por enquanto, só gameplay de Stasis, porque eu quero acabar a run que eu fiz no mensal americano. O mensal americano do Facebook é o maior campeonato online de pré-modern do mundo. Eu fiz ontem, no dia 7/4. Eu perdi no top 4. Foi o meu melhor resultado até então, nesse mensal. Que é realmente um mensal grande, muito jogador bom. Inclusive, por exemplo, já joguei contra Brian Seldon, que é bicampeão americano de Pré-Modern e ex-campeão mundial de Magic regular. Então, assim, é complicado. E eu chegar longe de Stasis, pra mim, foi uma conquista. Então, é isso. Se inscreva no canal do YouTube, tem vídeos de gameplay, os podcasts estão lá. Caso você resolva assinar o YouTube Music por algum motivo, eu gosto de ver, sei lá, no trabalho, porque não abre Spotify, enfim, tá lá. E Jaqueli tá preparando umas novidades também, né, cara? O pessoal do grupão pediu em peso, no caso, umas 3 pessoas, e estamos lançando o nosso financiamento coletivo. Se você acha que nosso show vale pelo menos R$5, você já pode ajudar a gente. Porque, assim, é o nosso trabalho, mas é um trabalho, né? Apesar da gente ser editor, editar dá um trabalhão. E é um jeito da gente manter a coisa funcionando, assim, a gente ter uma métrica e tal. E da gente conseguir formar a nossa comunidade e interagir com ela. E daí faz uns brindes e tal, e manda pra galera. Quanto mais gente tiver, de repente a gente faz um torneio só de membros, com a premiação ok e tal. Tipo, a gente pode, a partir disso aí, fazer coisas muito legais. Então, se você acha que vale a pena o show, tem lá suas 4 prateleiras de apoio, e conforme a sua prateleira, a gente fica progressivamente mais feliz. E podemos te dar brindes. Então, é catarse.me/Ringue dos Bárbaros. Entra lá, vamos fazer esse esquema da boa e fazer cada vez mais vídeos e cada vez mais podcast, cada vez mais interações e coisas para todo mundo ficar feliz. Apoie o seu criador de conteúdo local. E agora, indo direto ao assunto, que é um assunto que está sendo levantado aí já faz algum tempo nos debates e tal, e tanto aqui quanto nos gringos, que é a cor preta tem sido underwhelming no formato. E eles estão pensando em talvez desbanir alguma coisa para deixar mais forte. Então, Portelada, o que você acha que dá para fazer para dar uma balanceada maior? E apesar de que o preto já tem uma presença, né, em bons decks do formato, mas assim, deixar ele
mesmo nível das outras cores. Pois é, essa é a discussão pra trazer pra mesa. Eu tava ouvindo esses dias o Two About Therapies, que é um podcast sobre Premodern, e um dos participantes é o Flip, que é o cara que é conhecido na comunidade por fazer bons resultados e criar decks interessantes. O mais conhecido deles é o W Flip, né, que é um W mid-range. E eles levantaram essa questão de que o preto é a cor mais fraca do Premodern e começaram a se questionar se realmente é assim. Porque eles deram alguns exemplos de que a gente tem 3 decks mono-blacks distintos. Aí corta pro Murilo falando que a gente tem 8 e começa a citar os decks malucos de, sei lá, nuvem de muriçocas. A gente tem 3 decks distintos, né, que fazem resultados eventualmente. Um deles é o Mono Black Contamination, que é um deck prisão com contaminação, que todos os lands só geram mana preta. E tem um drawback, que você tem que sacrificar uma criatura e você sacrifica um Nether Spirit que sempre volta, então você consegue travar o oponente, ele não pode gerar mana, né? Não pode usar suas magias, porque fica tudo preto. E você tem o Nether Spirit pra manter o encantamento vivo. Você tem o Clérigos, que é um Mono Black Clerics, que é um deck forte, ele faz bastante resultado no mensal gringo, tem um jogador lá que joga com ele. E no nosso BR a gente tem o Aldimi, que acho que é o main deck dele, esse Mono Black Clérigos, e ele tá fazendo top 8 faz uns 3 meses seguidos com o deck, então, porra, o deck é bom. E a gente tem o Mono Black Suicide, que é clássico, e também é um deck bem forte. Tem talvez o Pit Wreck também, então, enfim, tem bastante deck preto. E ele levantou a questão de que apesar de que esses decks pretos não sejam os decks mais fortes do formato, eles existem, eles estão presentes no metagame, e o preto serve como uma cor de suporte muito forte, porque depois que a gente teve a round table do Bending, né, que é uma mail list de Premodern que reuniu uma galera para falar sobre o formato, inclusive o Martin Berlin, que ele falou que ele gostaria de fazer algo pelo preto, ainda não fez. Desde que teve esse artigo que chegou nos nossos e-mails, o preto já virou suporte em mais uma nova cor, que agora a gente tem esse BG hack rolando. O preto novamente serve para usar as mágicas disruptivas, né, de descarte, o Durez, o Cabal Therapy, e tem a outra lá que descarta 2, custa 3. Aí tem outras cartas também de remoção, então assim, o preto ele é muito bom como uma cor de suporte. Ele tem o BW Control, ele tem o Dead Gale, que é um BW mid-range. Existe o preto no The Rock, que é o BW mid-range. Tem o preto no Rexur, que é esse deck toolbox que virou tier 1 de repente. Então, assim, o questionamento deles é: o preto precisa de algo? Precisa de um Entomb? Precisa de uma Necropotência para existir um deck tier 1 preto? E aí, com tudo isso que eu acabei de falar para vocês, que eles levantaram lá, eu acho que não. Essa é a minha opinião. E a sua? Eu sou obrigado a concordar com o Palestrinha. Assim, eu também acho que não. Eu também acho que ele tá equilibrado. E penso nisso numa questão de color pie, assim, tipo, o preto não tem uma staple multi-deck do formato, assim, como uma espada em arado. Mas na época também não tinha. Teve algumas cartas que foram opressoras e tal, Necropotência, Yawgmoth Will, mas ele sempre foi uma cor de suporte. Em toda essa época, né, que engloba o pré-modern. Eu sou saudoso, acho que o Fallen Empires devia entrar no pré-modern, e aí a gente ia ganhar o Hitstoric, que é preto. A gente também ia ganhar Goblin Grenade, do deck de Goblin. A gente também ia ganhar High Tide, que é um arquétipo do Mono Blue. E a gente ia ganhar coisas do formato, todas comuns. Porque são as únicas cartas que existem nessa coleção. E aí podia dar uma melhorada. Eu acho que as cartas pretas que são banidas, elas são bem banidas.
por motivos. E eu acho que desbanir alguma delas pode desbalancear pro outro lado. Desbanir uma necropotência, você fazer uma necro no turno 1, e aí? Não fica desbalanceado pro outro lado, né? Eu acho que não dá pra ter tudo na vida. E pela história do Magic nessa época e pela Color Pie das cartas, né, como era Color Pie na década de 90, cara, não dá pra ir muito além do que já tá sem quebrar o formato. Acho que tá bom desse jeito. A gente pode experimentar e aí a gente entra em outro tópico que a gente combinou de abarcar. Assim, a gente pode experimentar desbanimentos temporários para ver como a coisa acontece. E aí eu sou afim de grupos de testes para isso. O que você acha, Portelada? É mais um assunto que eles comentaram. Antes de entrar nesse assunto, só complementando aqui, fechando, eu tô dando uma olhada na banlist aqui, e assim, Yawgmoth Will, impossível. Eu acho que Tendrils ia tornar o Storm um deck muito forte. E não ia melhorar nada pro preto, né? Não, ia continuar um deck azul. Tá, em Tomb eu veria voltando, apesar de que eu acho que ia deixar o Reanimator muito consistente. A única parte boa, né, nesse caso, é que não tem um payoff tão absurdo. Sim, criaturas merda. As criaturas não são tão boas, assim. Mas, porra, você ia ter um payoff bem forte. A Chroma, turno 1. A Chroma, turno 1, que seja. Então, assim, não sei como é que isso ia se comportar. Mas, você acha que barganha de Yawgmoth, que é a necropotência custo 6, ia ser tão agressiva quanto uma necropotência custo 1? Custo 1 não, desculpa. Que é no primeiro turno com Dark Ritual. Talvez uma barganha custando 6... Mas aí, será que o BW Control não ia pular muito pra cima dos outros? Porque aí, quando você tá jogando de Control, você pode se dar ao luxo de usar a mágica de custo muito alto e realmente dominar o jogo totalmente, né? Mas é uma coisa que a gente pode testar. Eu penso até em algo mais monoblack mesmo, porque a gente tem um ritual, a gente tem dois, né? Tem o ritual da Cabala também. Tem Petla, tem Pit Bog, que é aquele Depletion Land de máscaras. Tem Tumba, talvez fosse uma coisa que pudesse acelerar a barganha pro custo 3, pra baixar consistentemente no turno 3, saca? Então... mas aí você coloca muita carta ruim só pra fazer isso, né? Num formato que tem desencante de main deck. Pois então talvez não fosse tão... É isso que eu falo, talvez não fosse tão foda como uma necropotência custo no primeiro turno, saca? Porque aí é bravo. Mas, enfim, e aí isso leva a outro assunto também, que foi algo que eles levantaram. Eu achei muito interessante também, tava comentando com Jaqueline ontem, a gente conversando, ele falou assim, cara, vamos conversar isso no podcast, porque acho que tem assunto. Eles levantaram a questão de que em um formato fechado, como o Pré-Modern, onde não entra e não sai carta, é fácil de ele ficar resolvido. Ainda não está, não creio que está. E eu acho que ainda temos um tempo. Porque é o formato que está explodindo agora. Acho que final de 2024 para 2025 é o período em que mais tivemos novos jogadores no Pré-Modern e tudo mais. Então, talvez ainda tenhamos um tempo até ele estar completamente resolvido. E a ideia que ele deu foi ter bans e desbanimentos, bans e unbans por temporadas. E eu achei interessante. Porque principalmente não é uma coisa que afeta o teu deck preferido ou o teu bolso de uma forma muito agressiva. Vamos supor que a gente tenha, 3 temporadas no ano, cada uma durando 4 meses. Na primeira temporada eles vão banir o Dreadnought e o Parallax Tide pra enfraquecer o Replenish, que seja. Então, daqui a 4 meses, eles vão banir outra carta e dar uma desbanida em alguma outra. Então, assim, a carta que foi banida em janeiro, eventualmente volta. A carta que foi banida lá no 8º mês, em agosto, eventualmente volta também. Podem fazer uma coisa na banlist, tipo, voltar um Land Tax, que foi banido não faz um tempo, desbanir
um Tendrils e daqui a 4 meses banir de novo, ver o que acontece. Então, assim, eu achei interessante, porque vamos supor que o Pré-Modern esteja completamente resolvido e tenha 3 decks que sejam muito fortes na lista mais bem criada possível, e a gente tem esse pedra, papel e tesoura. Não, aqui a gente vai ter o deck X ganhando o Y ganhando o Z ganhando o X. E é isso. Então, se você quiser jogar com o deck W, o A, o B e o C, você vai ficar muito atrás de perder para 2 dos 3. Então seria uma solução viável. O que não seria viável seriam os testes, né? Como já que ele falou, a gente pensou assim, pô, só tinha que testar pra caralho. Não ia ser da cabeça dele jogar um dado e onde cair ele ia desbanir, né? Então, tinha que ter esse grupo de testes, né? No fim, o grupo de testes são monoses, né? São os dados de torneios e tal, e né, gente que treina, mas assim, eu acho que vai levar muitos anos. Eu acho que é um jogo muito mais complexo do que isso. E até pensando historicamente, assim, tipo, os formatos ficam, entre aspas, estagnados e tal, mas por quanto tempo, né? Os formatos de antigamente e os formatos de hoje que contam com novas cartas para quebrar esse ciclo, né? Eles ficam assim, tá estagnado, ele fica estagnado por um mês. E aí sai uma coleção nova e aí já muda tudo. Aquele formato acaba, começa outro, né? Agora, é a primeira experiência real que a gente tem de um formato que nunca vai mudar as cartas válidas nele, né? As coleções válidas, né? As cartas podem mudar pela banlist. E depois eu fiquei pensando, porque eu estava fazendo o setup do financiamento coletivo, o site do premodern.com, premodernmagic.com, ele tem um financiamento coletivo? Cara, não que eu saiba. Porque, assim, isso pode ser uma profissão. Total. Sinceramente. Beleza, o Martin Berlin coloca lá o seu donate e tal, e a pessoa ganha um salário por mês pra testar o formato e fazer isso, né? Tipo, estamos pensando em desbanir o Entomb. Juntar uma galera, 5 pessoas, 6 pessoas, e passar uma temporada testando o formato com Entomb antes de tomar a decisão. Assim, é uma possibilidade, né? Ou fazer isso de forma pública, né? Você se inscreve para Future League lá, não sei. Interessante, bom nome. É o nome das cartas dos caras que estão fazendo as cartas, né? Antes de sair as coleções, né? Future League. Mas enfim, você testa lá, você se inscreve e tal, fazer esses testes paralelo ao formato da galera. Você faz isso meio em off ou talvez de uma forma pública também, mas deixando claro que tipo, isso aqui é um teste para ver se a gente desbane tal carta do formato. Pode ser uma opção válida também, né? Você ficou falando sobre o site do Premodern, pensou se tem financiamento coletivo. Eu tava com ele aberto aqui, vendo a banlist. E... cara, me leva até a pensar uma coisa assim. O último post no blog do Premodern foi em outubro de 2023. Eu não sigo o Sr. Berlim nas redes sociais. Eu não sei se ele tem redes sociais. Não me importa, porque a janela do formato é o site premodernmagic.com. Às vezes, sinceramente, parece que o negócio cresceu de tal forma que talvez ele esteja assustado. Saca quando tu cria uma coisa que ficou maior do que tu consegue administrar? Sim, meio que parece que engoliu ele, né? Então assim, talvez ele acorde e não queira nem pensar em pré-modern mais. Saca? Tipo, não, tá tudo bem, o formato tá aí, deixa a comunidade se virar. Porque, tô vendo aqui, teve post em outubro de 2023, setembro de 2023, tipo, final de setembro, começo de outubro, teve em agosto, 2 em agosto, teve em julho, 2 em julho, em junho, entende? Era um negócio regular. E, de repente, sumiu. Parece que o formato estourou e todo mundo ficou falando o nome dele e ele se escondeu. Ou ele
casou, ou ele arrumou um emprego, ou ele foi fazer outra coisa da vida, né? Porque médico é um hobby, gente. Não, sim. Mas aí ele tem essa criação que se transformou em uma criatura maior que ele. E aí, se for pra criar esse playtest group, e aí tem que ser um negócio... Eu acho que tem que ser um negócio público, nas opções que você falou. Não tô dizendo pro público se inscrever, ou talvez abrir inscrições pra alguém do público, tipo, alguns convidados e outra pessoa... Talvez tenha um torneio que a pessoa possa participar do playtest por alguns meses. Saca? Isso é interessante. Um lance de cooperativa, talvez? Total. Eu fico pensando como é o lance dos juízes atualmente, né? Depois que a Wizard terceirizou e depois abandonou a terceirização e deixou a Deus dará, né? É meio que uma cooperativa, né? Tem eleição, tem comissão, tem não sei o quê. De repente fazer isso, né? Tipo, mas eu acho que como já é o consenso, tipo, o formato é do Martin Berlin, ele podia indicar a comissão inicial, né? Ele podia ser o nosso Lenin, o nosso Mao Tse Tung, e dar a organizada inicial, e depois a coisa vai, né? Pela própria comunidade, a gente vai, né? Organiza tudo, faz lá os sovietes e tal. O formato funcionou bem até agora com o Martin Berlin à frente, e mesmo que ele está à frente, seja não fazer nada. Sim, ele pode continuar fazendo muito pouco, né? Ele pode ser só o head, ele pode ser só o líder supremo do Soviete Supremo lá. Pois é, talvez quando eu falei que ele não tá fazendo nada, talvez seja porque não precisa fazer nada. Ele olha e fala assim, está bem, meu filho, continue. E o pré-modern continua rolando. Mas aí quando fica grande assim, realmente não dá pra você fazer sozinho, né? Você precisa de ajuda das pessoas, tem uma comissão e tal, é uma comissão rotativa. Já que ninguém trabalha com isso, não é o trabalho de ninguém, nem do Martin Berlin, né, que deve ter o emprego dele, coletivizar isso de alguma forma para que o formato ande, porque o Hive Mind está crescendo, tem cada vez mais gente jogando, cada vez mais gente dedicando tempo a pensar sobre isso. E aí essas transformações do formato, essa andança do formato fica um pouco mais acelerado, né? Sim, demais. E na hora que bater um pro player num torneio muito grande e juntar, tipo, 4, 5 pro players no time pra falar assim, vamos dominar esse formato, aí vocês vão ver o que é acelerar o formato, a coisa. Nosso pro player é o Brian Selden, que foi pro player lá em 98, 99, saca? Ele foi o pro player quando nem o apprentice existia, né? Pois é. Então assim, porra, sem querer tirar o mérito do cara... Ele é absurdo. Ele é um absurdo, joga bem, pensou e tal. Mas é de uma época que as informações andavam bem mais devagar. Assim, o segredo... Vou te contar o segredo que eles não querem que você saiba. Eita, olha o clickbait. Clickbait total. Você tem que colocar uma foto minha fazendo cara de susto no thumbnail. O que fez o Kai Bud ser o Kai Bud? Né, na época que ele dominou todos, porra, ganhou tudo. O cara vivia 24 horas por dia pendurado no apprentice. Não existia mall na época. Ele jogava mais partidas do que todas as pessoas do mundo. Caralho. Então ele tinha mais informações do que todas as pessoas do mundo, porque ele jogava 10 partidas com você, 10 partidas comigo, 10 partidas com o outro. No fim, cada um de nós jogava 10 partidas, ele jogava 100. Então ele tinha o pensamento muito mais acelerado nesses termos de deck building, de prever a jogada, né? Voltando à sua experiência com os Stasis, estava me contando como que você perdeu. Você perdeu porque esse matchup não estava testado o suficiente. É um matchup que não estava testado o suficiente e... coletivamente era enxergado como um matchup fácil. Inclusive, as duas derrotas que eu tive até hoje de Stasis, sigo 17-2 em torneios. Uma foi pro WN Steel e outra foi pro um RW Rift, né, um deck de reciclar. E ambas foram matchups que as pessoas falaram assim, não precisa se preocupar, é easy, não sei o que e tal. E, cara, esse cara que eu enfrentei ontem,
O nome dele é Gerald Reis. Ele me falou que ele tá tunando esse deck faz um tempo. Então, assim, o cara sabe as partidas. Ele conhece mais partidas do que eu. O cara sabe e você não sabe, né? É, exato. E aí volta pro começo da coach que eu soltei no começo do programa. A falha do plano é a suposição de que eu sei mais que a outra pessoa. Vou contar pra vocês aqui o erro, grandíssimo erro, que fez eu perder o G2. O G1 é easy pra caralho, porque ele é cheio de carta morta, 4 swords, Wrath of God pra caralho, enfim. Só que no G2 ele entra com umas 10 cartas de side. É muita carta. Ele entra com 4 Pyro, ele entra com 2 Hour of Silence, ele entra com 3 Black Vise que me foderam. Então, assim, eu, jogando de Stasis, não fico com a mão muito cheia. E eu não tinha pensado tão agressivamente sobre o Black Vise nesse sentido. Porque, assim, depois que você começa a botar a Forsaken City em campo, você começa a descartar muita carta e jogar muito land. Então, eu realmente fico com pouquíssima carta na mão o tempo todo. É um problema quando você joga contra a Pit Rack, inclusive. Tem que se policiar pra ficar com 4 na mão. Então, cara, eu te juro, eu não tava preocupado com o Black Vise. Eu achava que ele ia subir, porque ele tinha muita coisa pra tirar, mas não é uma coisa que eu ficava assim. Eu ficava, não, eu tenho que anular o Rift, eu tenho que anular o selo, eu tenho que tomar cuidado com os Pyroblast. A Black Vise não tava lá na minha cabeça. E eu fiz o Mulligan. Era uma mão ruim, não lembro o que tinha. Mas eu fiquei com uma mão que eu joguei uma Chain of Vapor pra baixo. Eu fiquei com uma mão que tinha counter, tinha 2 ou 3 terrenos, 3 ilhas. Tinha um Arcane Denial, tinha um Daisy, 3, 4, 5. E aí eu tinha um Stasis e um Chain of Vapor. E eu pensei assim, cara, entre Stasis e um Chain of Vapor, porque eu preciso dos counters pra impedir selo, pra impedir... Eu vou ficar com Stasis. Porque o Stasis me ganha um jogo, o Chain of Vapor não é uma carta que eu sinto que eu preciso sempre. Joguei o Chain of Vapor pra baixo. Ele faz Mana Vise, toma um raio na cara, né? Toma um choque, no caso. Eu tinha 6. Vou pra 18, baixo o Mana vai. Ele faz Mana outra Vise. Que eu tenho que subir uma porra de uma ilha pra dar um Daisy. Porque senão ia me fuder muito rápido. Me atraso absurdos. Fazendo primeiro land drop de novo. E aí ele começa a desenvolver a board dele. Todo turno tomando um bolt ou um raio. Ou um choque. Tomando 2 ou 3 de dano. Essa Vise, pô, me causou mais de 10 de dano. E aí ele fez um decreto pra 4. E eu precisava desesperadamente achar uma outra Chain of Vapor pra devolver a Vise, pra poder tentar parar os soldados dele com Stasis. E ainda me preocupar com as Pyroblast que ele tinha na mão. Então, assim, o cara sabia muito bem o que tava fazendo. E eu não tava dançando a dança que ele tava, não. O que me lembra como eu entrei no formato, né? Que você precisava jogar uma match específica. E aí eu falei assim, beleza, eu vou imprimir o deck do seu oponente pra gente dar uma treinada. Foi alguma coisa assim. e foi assim. E de repente fez falta isso. Você, né, ter um grupo, ter um time, ou ter uma experiência de outras pessoas e tal, tipo, pra falar, beleza, vamos jogar esse matchup 10 vezes pra eu me preparar pro meu oponente e tal, tipo. Sim, com certeza. Né, faltou um pensamento coletivo, né? Faltou esse grupo de teste. Que também faltou quando eu perdi pro Land Steel do Dr. Müller. Eu até perguntei pra alguns amigos se alguém tinha um Land Steel pra jogar. Eu acabei jogando contra o Leandro, amigo meu. Só que ele tava de Mono Blue Tide. Eu não consegui treinar contra o Land Steel. E os decretos e as Wastelands do Müller fizeram diferença. Então, aquela coisa, né? As 19 partidas que eu tenho de Stasis foi em torneio. Eu comecei a jogar de Stasis em torneio. Eu tenho algumas outras de cozinha, mas eu aprendi, a primeira vez que eu baixei uma ilha, virei 2 pra fazer um Stasis, foi em um torneio. Então, infelizmente é o que tem. Pois é, e eu acho que, eventualmente, é uma coisa que a gente já falou, né, de algum podcast passado, que faltam esses grupos de teste. Até dentro do próprio grupão lá que a gente tá, que são o pessoal do torneio. Mas eu acho que isso vai acabar acontecendo. E aí, quando isso começar a acontecer, vai virar uma coisa
que vai fazer o formato andar mais rápido, né? Sim, com certeza. E aí a gente volta para a questão anterior, né? E aí, quando essa coisa acontecer, será que a gente vai descobrir que o preto é o acordo de suporte mesmo e tal? Será que a gente vai descobrir que Banil Entomb vai ser um deck ok no formato e não vai ser um deck opressor? Fica o questionamento. Comente aí, você que tá ouvindo. Pode comentar com a gente no grupão, pode comentar no Spotify, pode comentar no Substack, também tem como comentar lá, ou no YouTube. O que você acha do preto no formato? Você acha que precisa banir ou desbanir alguma coisa pra gente ter uma cor mais forte, ou ela tá boa como tá? Quando parar pra pensar, acho que o azul tem um deck muito forte, mono blue. O vermelho tem 2, mas qual é o deck mono green que é muito forte, ou mono white? Mas mono não tem, né? Existe? Ele sempre precisa de um suporte. Tem o White Win, que é um deck que existe, da mesma forma que existe o Mono Black Clerics, da mesma forma que existe o Contamination. São decks que existem, que são bons, mas não são do nível do um Sly, do um Goblins ou do Mono Blue Dreadnought. Mas eu acho que o preto não existe uma carta que seja um pilar do formato, igual é uma espada e um desencante, faz o branco ser uma cor principal do formato. E junto com outras coisas, né? Tipo, Armagedon, que usa no UW e usa no Terragedon e tal. Tipo, o verde tem alguns pilares que não são do formato, né? São cartas que transformam o arquétipo, né? que constituem o arquétipo. Né? Os elfos lá, tal, que são deck que existe, não é? Aqui é que o Gruber ganha tudo no mal com ele. Mas não é um decão, assim, tipo... É verdade, o Mono Green talvez seja o Elfos. Mas não tem uma carta que faça o elfo funcionar. Survival, mas não é só do Elfos. Tem o Survival, que é um pilar do formato. Tem o Terrávoro, que é uma carta que tem o arquétipo próprio. E o preto não tem. O que eu mais vejo sendo isso seria a Necropotência e o Entomb. Mas, assim, aí será que não seria demais, assim? Porque tá dentro da filosofia do preto, né? Greatness at any cost. Ou você é muito greatness, e aí você toma um ban e não pode ficar livre, ou você tá ali dando suporte pros outros. E aí eu acho que tá cumprindo seu papel. Eu acho que o próximo passo do preto seria um passo muito grande e aí teria que ser banido. Mas precisamos fazer testes, precisamos trabalhar no formato. Verdade. 5 turnos. Senhor Portelada, torneios que está jogando, como é que tá indo? A gente já falou, a gente já sabe que você é o rei dos Tazes aí mundial. Enquanto os outros gringos aí ficam pirando errado em tirar ilhas do deck e colocar cartas aleatórias, você segue o plano e segue com um rate maior do que PV e Finkel, historicamente. Assim, eu tô finalizando o torneio de março de webcam brasileiro. Tô esperando o oponente pro top 8. Eu ontem joguei minha partida do top 4 contra o Rift, RW Rifter no mensal gringo. E comecei o torneio da webcam de abril. Eu não vou jogar esse abril gringo, porque eu falei que ia ser Spring Fling no episódio que a gente gravou recentemente, então não quero jogar Spring Fling. Tem uma estrutura um pouquinho diferente. Sigo 17-2 de Stasi com 89% de win rate em torneios. A lista eu não consegui mudar ainda, porque eu acho que ela é muito eficiente. Que nem você falou, ela faz o feijão com arroz dela, que é tipo, encontrar o combo, fazer o combo, proteger o combo. É isso que você precisa. Você não precisa inventar muita coisa. Porque naquela situação específica... Não, você anula. Mas porque não sei o que? Não, você tem Chain Vapor. Não, mas não importa. Eu acho que as partidas que eu perdi porque eu perdi. Porque meus oponentes foram melhores.
E é isso, não foi tipo, se eu tivesse aquela carta. Não, a lista funciona, as pessoas jogaram melhores que eu e pronto. Então, não vejo mudando agora. Talvez mês que vem eu mude pra outra coisa. Eu admito que eu tô ficando um pouquinho enjoado de jogar de Stasi. 3 meses com o mesmo deck é complicado. E eu tô um pouquinho atrasado pra começar os torneios de abril, mas eu tô jogando do MOL. Joguei uma partida e perdi. Ok, até aí tô ok. De Land Steel. E essa semana eu vou finalmente começar a jogar minhas partidas com o meu glorioso Counterspell do Bob Esponja. Usando as 75 cartas do Portelada, porque eu tô contigo no abro, cara. Feijão com arroz bem temperado é melhor do que ficar esses pizza de sushi que esses gringos estão inventando. É isso aí. Ou carbonara com creme de leite. Isso não existe, cara. Não mesmo. Faz o básico e vai dar boa. E aí semana que vem eu já vou ter algum reporte pra dar, né? Porque eu já vou ter jogado algumas partidas. Vamos ver se o deck é bom ou se é o piloto. Você falou de carbonara com creme de leite. Eu fiz um carbonara esse final de semana. Eu vou te mandar a foto no WhatsApp agora. Que ficou sensacional. Cara, carbonara é melhor do que 99% das pessoas da humanidade. Porra, sim. E esse domingo farei. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por quem chegou até aqui. Siga a gente onde quer que você ouça o seu podcast. Assina a gente no Substack, que a gente consegue ter um lance mais multimídia, né? A gente pode postar texto, pode postar imagem, pode postar o podcast, pode postar o vídeo. Siga a gente no YouTube. E se você acha que o nosso trabalho vale, considere apoiar a gente no catarse.me/Ringue dos Bárbaros e construir essa comunidade linda do pessoal das cartas velhas. Muito obrigado, até o próximo round no nosso ringue. Até mais! A vida do pobre não tem um segundo de paz, né?